E voltamos agora com a terceira parte do nosso programa, de tudo pouco, um pouco de tudo aqui na TV Galinha e Mais da Cidade. Para você que ligou a TV agora, está assistindo a gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia, pela audiência, né? Pela assistência. Muito obrigado. Então, um abraço para todas as pessoas que estão na nossa companhia. Mandar mais um recadinho aos nossos empresários, né, que estão assistindo a gente. Olha, gente, nós estamos com uma boa promoção aqui na TV Galega, né? Vem anunciar com a gente, sejam nossos parceiros comerciais. O telefone na tela aí, 9999636386. Você liga para lá, nossa produção vai atender você com muito carinho, com muito esmero, explicando como é que funciona, os valores e as vantagens que você vai ter anunciando aqui na TV Galega. Nós estamos com um novo endereço agora, na 15 de novembro, no Edifício Rasa. Aqui estamos aqui no canal 520 da NET, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no WhatsApp e no www.tvgalega.com.br. São várias as plataformas que a gente pode colocar o anúncio de vocês. Vai longe. A internet é infinita. Muito bem. Pessoal, eu quero ler um negócio aqui para vocês aqui, que é preocupante, que aconteceu aqui em Blumenau. Já está na mão da justiça. Prestem bem atenção que eu vou ler, gente. Olha aqui, ó. Um bebê morre e a mãe sofreu ruptura uterina após parto em Blumenau. Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu a violência obstétrica. Decisão mantém condenação da entidade hospitalar. Não deram o nome do hospital, eu também não vou dar aqui. A gente sabe, mas a justiça, se a justiça não colocou, então a gente não se mete, não sei, para não arrumar para a cabeça. Conta a história, mas com decência e ordem. Decisão mantém condenação da entidade hospitalar após trabalho de parto resultar em ruptura uterina, risco de morte para a mãe e morte do bebê. A sexta comarca, ou seja, a sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação de uma entidade hospitalar em um caso de violência obstétrica ocorrido em Blumenau, que terminou com a morte de um bebê e risco de morte para a mãe. A decisão foi unânime. Segundo os autos, a paciente já havia passado por uma cesariana e informou ao ser internada novamente para o segundo parto, para que seu obstetra anterior havia contraindicado uma nova tentativa de parto normal. Mesmo assim, ela foi submetida à indução do trabalho do parto com ocitocina, sem registro de consentimento livre e esclarecido sobre riscos. A perícia judicial apontou que o medicamento aumentou o risco de ruptura uterina e classificou como imprudente a condução do caso. Barbaridade. O Tribunal de Justiça considerou que a ausência do consentimento informado, especialmente diante do risco materno-fetal, violou a autonomia paciente e caracterizou violência obstétrica. O voto destacou ainda que a ruptura uterina não poderia ser considerado um evento imprevisível ou inevitável, já que os fatores de risco eram conhecidos e teriam sido potencializados pela conduta adotada. Em primeira instância, a instituição hospitalar e o médico haviam sido condenados a um pagamento de R$300 mil de indenização, sendo 200 mil para a mãe e 100 mil para o pai. No julgamento do recurso, porém, a relatora afastou a responsabilidade direta do médico na ação, considerando que ele atuou em serviço prestado no âmbito do SUS. O entendimento aplicado foi de que o agente público não responde diretamente perante o paciente sem prejuízo de eventual ação regressiva em caso de dolo ou de culpa. Gente, que coisa séria, né? O natimorto, a criança nasceu, ao nascer perdeu a vida, né? Nem chegou a ter o sopro da vida, né? E a mãe correndo risco. Eles não colocaram aqui a data quando é que aconteceu isso, nem
o hospital que aconteceu. Nós também não vamos estar discussão contando a história, que isso está na mídia aqui em nossa cidade. Perigo isso aí, gente. Vamos cuidar, vamos ter mais cuidado. Né? Quantos casos chamados de parto a ferro, que acontecia há tempos atrás, né? Antes de ter muito esse caso da cesariana, e parto induzido, essas coisas todas. Isso é uma milíndre, tem que ter todo cuidado, né? Que Deus proteja todas as gestantes que estão nos ouvindo nesse momento, que tudo corra bem quando você chegar na hora do parto, né? É o que a gente deseja de coração. Eu conheci o João Batista Sérgio Murad. Esse nome lhe diz alguma coisa? Muita gente não sabe quem era João Batista Sérgio Murad. Ele foi uma pessoa muito influente nesse país, principalmente em Santa Catarina. E você vai me dar razão. Esse cidadão, enquanto viveu entre nós, eu conheci ele na antiga Rádio União. Nós fazíamos um programa junto com ele, eu e o saudoso Inho Pitico, e este cidadão, na Rádio União, nós tínhamos o programa União Sertanejo. Muito bem. Quem era essa pessoa? É o Beto Carreiro. O Beto Carreiro criou esse monstro de alegria para a população ali na Penha, né? Infelizmente nos deixou aos 70 anos, há muitos anos atrás. Então vamos escutar um pouquinho sobre a história de Beto Carreiro. Antes de existir o Beto Carreiro World, existia um menino que sonhava em ser herói. João Batista Sérgio Murad nasceu em 1937, no interior de São Paulo, em uma família simples e numerosa. Desde criança, carregava um sonho diferente. Queria trabalhar em um parque de diversões e ser o Zorro brasileiro. Mas a vida levou João por outros caminhos. Ele foi músico sertanejo, trabalhou no rádio, vendeu publicidade e construiu uma carreira no mundo da comunicação. Foi nesse período que nasceu um personagem, inspirado na figura de um cowboy e também em uma homenagem ao seu pai, Alexandre Carreiro. João Batista criou o nome que mais tarde ficaria conhecido em todo o Brasil, Beto Carreiro. No início dos anos 1980, o personagem ganhou vida. Montado no cavalo faísca, Beto Carreiro se apresentava como um cowboy brasileiro, contando histórias, fazendo shows e conquistando o público. Mas aquele personagem escondia um sonho muito maior. Depois de conhecer grandes parques nos Estados Unidos, João Batista decidiu que queria criar algo parecido no Brasil e começou a procurar o lugar ideal. Foi então que seus olhos se voltaram para Penha, no litoral de Santa Catarina. De forma discreta, Beto Carreiro começou a comprar terras na região, praticamente em silêncio, sem revelar a dimensão do projeto que tinha em mente. Enquanto muita gente ainda enxergava apenas uma área próxima ao litoral, ele já imaginava um enorme mundo de fantasia. Em 28 de dezembro de 1991, esse sonho começou a ganhar forma. No início, eram apenas alguns brinquedos e 2 lonas de circo. Mas a visão de Beto Carreiro era muito maior. Ano após ano, novas atrações, áreas temáticas e grandes espetáculos transformaram aquele espaço. A Star Mountain chegou em 1994 e se tornou um dos símbolos do parque. O que começou com o sonho de um menino pobre, virou uma gigantesca história de entretenimento, turismo e empreendedorismo em Santa Catarina. E para entender a história do parque, primeiro era preciso conhecer a história do homem e do personagem que sonhou tudo isso. João Batista virou Beto Carreiro. E Beto Carreiro transformou um sonho em realidade. Saudoso Beto Carreiro, o nome completo do Beto Carreiro, João Batista Sérgio Murad, né? Beto Carreiro. Outra coisa que o Beto Carreiro fez foi unir os trapalhões, estavam brigados lá, o Mussum, o Zacarias, Dedé e Didi. Eles deram uma ajeitada lá e coisa e tal, se acertaram lá, voltaram de novo e fizeram muitas pessoas sorrir, com a mão do Beto Carreiro e o seu cavalo faísca. O Beto era muito amigo da gente, porque a gente fazia o programa junto na Rádio União, o sertanejo.
E um dia o meu filho, o Paulo Renato, estava de aniversário e ele doou para o Paulo Renato um presente, uma bicicleta. Nunca vou esquecer isso. Grande Beto Carreiro, saudade dessa criatura. Pessoal, quando um ser humano não tem jeito mesmo de mudar na vida do mal para o bem, não adianta você dar conselho, não adianta você prometer, não adianta dar castigo. A pessoa já vem com aquela índole de miau. Não tem. Uma idosa de 75 anos acabou sendo presa, foi flagrada numa loja, 75 anos, uma senhorinha já era para ter, nossa senhora, né? Já deve ser avó, bisavó, com 75 anos já pode ser, até bisavó, avó, mãe, né? Irmã. Uma idosa de 76 anos foi presa pela polícia militar na tarde de ontem após ser flagrada furtando várias peças de roupas em um estabelecimento comercial no bairro Santa Terezinha, em Brusque. A ocorrência foi registrada por volta de 14 horas e, segundo a polícia militar, os funcionários do estabelecimento perceberam que a vovó, ladra descuidista, estava furtando e conseguiram deter a vovó até a chegada da polícia militar. Com ela foram encontrados diversas peças de roupas furtadas. A mulher recebeu voz de prisão, foi encaminhada junto com o material apreendido à delegacia de polícia. 75 anos, gente. Já dava, né, vovó? Já dava para a senhora ter criado vergonha na cara, né? Mas que barbaridade. Quantas e quantas gentes levantam de madrugada, 3h30, 4 horas, 5 horas, para pegar o ônibus, puxão de fábrica, buscar o pão de cada dia. As nossas costureiras, que eu quero mandar um abraço, o pessoal das confecções, que eu quero mandar um abraço, que assiste a gente também, levantam de madrugada, ganhando pão suado, aquele pão honrado, que é o pão que Deus nos deu mesmo, o trabalho. O suor do pão, ele é benéfico, é divino, porque você trabalhou, né, para conseguir o seu pão, a sua casa, a sua família. Agora, querer ir lá e pegar é fácil, né? Pega ali e ia fazer o quê, vovó, com essas 14 peças de roupa que a senhora estava levando numa sacola? Ia fazer o quê, vovó? Ia revender? Trocar por quê? Por droga? Podia ser também viciada? Que bárbaro, é uma pena, gente. Pessoas nessa idade não dá, né? Que coisa séria. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu falei também, né? Que coisa séria. Uma senhora de 75 anos, gente. Que é isso? Não faz isso comigo. Deixa eu ver mais que eu tenho mais alguma coisa aqui também. A Prefeitura de Blumenau negou ao Tribunal de Contas de Santa Catarina que esteja promovendo desvio de função ou transposição de carreira ao utilizar guardas de trânsito em atividades realizadas nas proximidades de escolas e terminais de transporte coletivo. A manifestação foi apresentada por meio de um ofício, numerado ofício, assinado na segunda-feira, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado, em resposta a uma denúncia contra o município. Na resposta, a Prefeitura afirma que a futura Guarda Municipal Armada ainda está em fase de estruturação e que seus integrantes deverão ser contratados através de concurso público nos moldes da Polícia Militar, quando o sujeito faz concurso para a Polícia Militar. Mais ou menos por ali. Por isso, segundo o município, não estaria ocorrendo uma transposição dos atuais guardas de trânsito para uma futura corporação. E que eu fiquei sabendo do Alexandre, que é meu amigo pessoal, que agora é o secretário. Ele disse, não tem que fazer concurso. Os guardas que estão hoje no trânsito, se quiser passar para a Guarda Municipal Armada, tem que fazer o concurso, fazer uma reciclagem. Não é chegar, sai daqui, vai para lá e já deu, não. Está sendo uma polêmica isso aí entre as pessoas leigas que não entendem direito como é que é. Daqui a pouco, no outro bloco, eu vou falar mais sobre isso aí. Nós vamos ao breve intervalo começar e já voltamos.